ter fé. Nós temos fé. Um filho de Pema que tem luz. Nós temos luz. Pra iluminar nosso lugar. Olá, meus irmãos, saravá, que a paz de Oxalá esteja com todos vocês. Sou o Pelé das Pedreiras e estou aqui para mais uma pílula. Como você sabe, hoje é segunda-feira e toda segunda-feira é o dia que nós fazemos algumas reflexões, não com um tema, apesar de nós termos um tema, né, mas não doutrinário, né? A gente conversa um pouco e fala um pouquinho sobre algumas reflexões dentro da nossa religião. Há algum tempo, né, aliás, eu fiz uma live muito legal com o Pai Felipe Brasil, onde o tema foi disciplina e nós acabamos falando disso, antes com o Pai Caetano, uma semana antes, e temos agora marcado para fazer uma live só sobre o seu 7 da lira, e isso tudo tem uma coisa muito a ver que a gente tem falado, aliás, eu estou gravando essa pílula hoje, que é dia 21 de janeiro, dia do combate à intolerância religiosa. E aí eu podia falar sobre os nossos irmãos de outras religiões, sobre os católicos, os evangélicos, que todo mundo que é umbandista sabe que a gente sofre muito preconceito ainda no Brasil. Lembrando que o Brasil, por mais que seja um Estado laico, nós somos massacrados através das leis, através de não termos incentivos nenhum. Existe, por exemplo, é lógico que respeitando uma fila, mas já existe um movimento para que os padres e para que os pastores sejam vacinados, enquanto que o Pai de Santo, as federações, não têm a mínima preocupação. Eu perguntaria isso para vocês. Vocês conhecem alguma federação que falou alguma coisa de vacinação para dirigente, para sacerdote? Ou o que a Umbanda tem falado de vacinação? Nada. Para variar, a Umbanda, como sempre, preocupada com as grandes problemáticas que é: será que a Iemanjá é azul? Ou está certa a imagem dela ser assim ou deveria ser africana? Então nós estamos mais preocupados ainda com essas coisas, pouco se importando se talvez num futuro não tão distante as pessoas vão entrar nos terreiros e vão quebrar as imagens, sejam ela branca, negra, amarela, vermelha, roxa ou cor-de-rosa. Né? Nós estamos ainda brigando por coisas tão pequenas, e enquanto isso as outras religiões, e eu não sou contrário às outras religiões, lembrando que eu particularmente acho que religião e Estado não se confunde, mas, para variar, nós estamos sempre preocupados com coisas muito banais. Então, falar sobre intolerância religiosa é um assunto bem interessante, mas eu não quero falar da intolerância religiosa da extra-religiosa, né? A intolerância das outras religiões. Eu gosto muito de falar sobre a intolerância intra-religiosa. O que é a intolerância intra-religiosa? A intolerância intra-religiosa é quando você, meu irmão, seja de qual lugar for, seja umbandista ou candomblessista, porque por mais que nós saibamos que são duas religiões distintas, em muitos momentos, e principalmente na internet, confundem-se muito, né? As duas ficam muito próximas, então nós temos um umbandista dando pitaco no candomblé sem ter a mínima condição e sem ter o mínimo conhecimento dos fundamentos do candomblé, como também temos pessoas do candomblé menosprezando e, de uma certa forma, dando pitacos na Umbanda, que também não tem, às vezes, a mínima ideia. É sempre aquela velha história, sempre numa discussão, é aquela velha história. É o umbandista falando: olha, eu sou da Umbanda, mas meu dirigente foi do candomblé, então eu conheço um pouco. Ou ao contrário: olha, eu sou do candomblé, mas meu dirigente foi da Umbanda. Sempre acreditando a algo para que possa validar o seu discurso, que muitas das vezes não tem lógica nenhuma, seja de um lado, seja do outro. A questão é que essa intolerância intra-religiosa tem a cada dia nos distanciado, nos minado, nos fragmentado e nos fragilizado principalmente. Por quê? Porque quando você vai lá num videozinho, e eu vou ser bem sincero, quando eu vejo uma pessoa, eu posto um vídeo e aí eu recebo um comentário assim: olha, você está mentindo porque você tem que ter Jesus no coração. E eu vejo que são pessoas de outra religião, eu simplesmente passo por cima e cada um com a sua verdade.
Agora, quando uma pessoa vem falar, olha, você está falando, e eu não é uma pílula de desabafo não, porque graças a Deus no nosso canal a gente tem muitos poucos haters, graças a Deus. Mas os outros canais passam por isso. E ser um bandista é ter empatia. E aí você vai num canal e o vídeo, independente se eu concordo ou não com o vídeo, porque por um vídeo de internet de 2, 3, 4 minutos você não pode julgar uma casa. As pessoas vão e destilam o seu veneno e colocam os seus demônios para fora da forma mais grosseira e ignorante que, sinceramente, eu tenho vontade, muitas das vezes, de me perguntar, pô, será que essa pessoa tem um preto velho na coroa? Não é possível. Porque a pessoa destila tanto veneno, destila tanto preconceito, destila racismo, porque a gente acaba vendo isso. Tá? É absurdo, parece paradoxo, mas não é. Dentro dessas posturas que eu fico me perguntando, não é possível, o cara passou, ou o cara não é um bandista e está mentindo, ou o cara queimou etapa aí, não tem a mínima ideia do que ele está falando. Porque, olha só, eu vou dar um exemplo aqui, que até eu acho um exemplo bem interessante. Na minha casa, uma vez específica, e na minha casa nós não temos problema das pessoas trabalharem calçado ou descalço. Isso é da nossa doutrina, e se você quiser reclamar da minha tradição, você vai ter que tentar falar com meu avô de santo, que já está desencarnado e a casa dele tem 70 anos e dá muito certo. Então, a não ser que você vá lá falar com ele, eu acredito que nós não fazemos tantas coisas absurdas assim. Então, na minha doutrina, você pode trabalhar calçado sem problema nenhum. E aí, um belo dia, um filho de santo, e mesmo assim as pessoas não trabalham, mesmo eu ainda trabalho mais calçado, mas ainda mais esse ano eu tenho trabalhado cada vez menos calçado. E na minha casa realmente as pessoas quase não trabalham. Mas nesse dia específico, um médium me chamou e falou, olha pai, eu estou com pneumonia e eu não queria deixar de trabalhar. Naquela época, hoje eu falaria para ele não trabalhe devido à pandemia, e mesmo quando acabar a pandemia a gente sabe o quanto uma pessoa com uma doença pode ser prejudicial dentro de uma corrente e disseminar a doença. Mas naquela época a gente não tinha tanto essa consciência. E o cara falou, pai, eu tô com pneumonia e eu queria trabalhar porque tem consulta marcada para o preto velho e eu não quero que o preto velho fique sem atender essa noite, eu não tô me sentindo tão mal, apesar da pneumonia. Eu posso trabalhar calçado? Falei para ele, pode, sem problema nenhum. E aí o médium foi, botou sua roupa branca, e ele não tinha sapato, ele botou um tênis branco, tá? Independente, mas mesmo se fosse um tênis de outra cor, mas era um tênis branco. E ele não tinha condição de comprar um sapato, então ele foi de tênis. E trabalhou ali de tênis. E o preto velho veio, trabalhou, consultou naquela noite 5, 6 pessoas, é um número aleatório, porque realmente eu não lembro. Mas, enfim, atendeu, praticou a caridade, trabalhou e ponto. E eu sempre fiz muita parte desses grupos de caça de marmoteiro, apesar de não aparecer, de gostar, tá lá mais por curiosidade mesmo. Coisa que eu já não faço mais hoje. Na verdade, eu só estou em alguns grupos para ficar monitorando para ver se cai alguma coisa do canal ali. Mas enfim. E aí o cara tava lá, trabalhou tal, e passou tipo uns 2, 3 dias, eu tô nesse grupo de marmoteiro, me pipoca uma foto de um médium incorporado de tênis. Não era esse médium, não era da minha casa, enfim, era uma outra questão. E aí, cara, chove aqueles comentários assim, isso é mentira, a entidade não ia se prestar a isso. Eu estou falando só do tênis, hein, gente? Eu não estou falando que tinha mais nada na foto, não. E a entidade, e aí as pessoas se colocam num pedestal, como se elas pudessem julgar e falar da vida dos outros, e julgar a espiritualidade dos outros. Eu mesmo, tá? Nesses meses atrás aí, das giras online, teve gente que teve coragem de chegar para mim e falar assim, olha, para mim, desculpa, você ligou uma câmera no seu terreiro, fez uma gira online, você nem pai de santo é. E, sinceramente, eu tô para essa pessoa, porque o meu trabalho espiritual não está focado nisso, não é para caçar like, nada disso. Mas, enfim, a gente é julgado. E ok ser julgado. Tá? Ok ser julgado. Porém, não é legal. Né? Ainda mais quando você julga só uma questão. E aí esse cara nessa foto, que eu nem lembro, foi julgado e chamado e xingado e sofreu escárnio e assim, das coisas piores possíveis, sabe? Discursos que você fala assim, caramba, eu acho que nem se o cara fosse um criminoso o cara deveria ouvir esse tipo de coisa, sabe?
E é inacreditável como numa religião que prega paz, que prega amor, porque nesses 18 anos que eu vou fazer, porque agora em 2021 eu faço 18 anos de Umbanda, nesses meus 18 anos de Umbanda, em nenhuma gira, em nenhum momento, nunca que eu pisei em um terreiro, eu ouvi de alguma entidade em algum momento coisas que não fossem paz, amor, respeito, tolerância, humildade, caridade, solidariedade, são essas coisas que a gente ouve. E aí eu fico pensando, cara, como é que essa pessoa se coloca e às vezes bota título, tá? Tô falando, por exemplo, da pessoa que fala que eu sou o Babalorixá, e ainda bota título no Facebook e dissemina ódio. Mas pra mim, essa pessoa não tem fundamento. Pra você pode não ter, mas você não é o julgador de tudo. A minha opinião sincera disso, se o cara tá fazendo uma coisa, eu não estou falando aqui que o cara tá cometendo crime. Se o cara estiver cometendo crime, ok, vai lá na polícia e denuncia. Agora eu estou falando de fundamento de religião. Se o cara tá fazendo um fundamento da religião que eu não concordo, que eu acho que aquilo é uma bobagem, cara, Xangô vai julgar ele. Eu não sou Xangô. Posso ser filho dele, mas não sou ele. E aí eu não consigo entender esse tipo de discurso de ódio, porque é discurso de ódio. A partir do momento que eu começo a fazer um discurso, e eu não estou falando que eu vi alguma coisa essa semana, não é desabafo, mais uma vez é uma pílula realmente para fazer essa reflexão. Porque, cara, você vê umas coisas, por exemplo, assim, esse cara é um marmoteiro, é um filho da pi, é um sem vergonha, e é um caminhão de bosta, essa é a verdade. Um caminhão de absurdos, de ódio, de raiva, que eu falo, como é que isso pode sair da boca de alguém que se diz um bandista ou candomblessista? Eu tô falando que eu sou santo, que eu não xingo, que eu não fico com raiva, que eu não brigo, é lógico. Só que a partir do momento que eu me intitulo, ou melhor ainda, que eu, aliás a palavra epístola vem disso, né? Eu me epistolo, né? Eu me coloco no lugar de sacerdote, porque neste grupo, se eu estou como sacerdote ou não, eu estou como umbandista, eu estou como médium umbandista, eu estou como simpatizante umbandista, enfim, eu estou como religioso, independente do meu cargo, eu não posso ter um discurso desse. E eu não estou falando que eu não posso porque eu tenho que ser adestrado a isso. Não pode nem passar pela minha cabeça. Pode nem passar pela minha cabeça. Eu estou lá para destilar ódio? Eu estou lá para brigar, para arrumar treta, para arrumar confusão? E aí eu te pergunto, meu irmão, para você que acha isso normal, você acha que você está ajudando a sua religião? Você acha mesmo? Vou até agora olhar bem para a câmera. Você acha mesmo que você está ajudando a sua religião, compartilhando fotos que denigrem a sua religião, só para mostrar que você está mitando ou lacrando, independente aí como é que você vê. Eu às vezes recebo esses vídeos esdrúxulos. Você sabe o que eu faço? Às vezes eu abro porque eu nem sabia que era. Ou quando a pessoa me avisa eu nem abro. Mas quando eu abro eu excluo. Eu não compartilho. Por quê? Porque quanto mais eu aumentar a visualização, o tamanho, a magnitude daquilo, eu só estou piorando e fragilizando a minha religião. Pô, tem um cara lá na cidadezinha que eu não sei aonde que acendeu uma vela preta para Oxalá. Chegou essa informação para mim. Pô, o problema é dele, ele que se vire com Oxalá. Agora não, eu vou lá, filmo, tiro foto, boto em todas as minhas redes sociais, aí o outro pai de santo que tem mais tantos seguidores bota em todas. Pronto, daqui a pouco, aquele negócio que era uma coisa assim, era uma bostinha, virou um saco. E nós estamos no meio dela. Qual é a lógica? Eu não vejo. E isso passa pelo preconceito intra-religioso. Ah, pai lá, então eu tenho que ser conivente? Não. Não tem que ser conivente a nada.
Só que você tem que tomar cuidado. Isso quando nós estamos falando de uma coisa sem fundamento. A vela preta, por exemplo, Oxalá, que a gente está falando no último caso. Mas, por exemplo, outro dia eu me deparei com as pessoas ridicularizando, porque é inacreditável como o eixo Rio-São Paulo acha que é dono de tudo, que é dono do Brasil, que sempre foi assim desde a época dos portugueses. E também se acham donos das religiões, a não ser do Candomblé, que realmente lá na Bahia a gente tem também os donos, na verdade, do Candomblé baiano. Mas São Paulo e Rio são o eixo dos donos da Umbanda. E até hoje também donos do Candomblé, que eu vejo muita gente falando, principalmente no Rio. E é muito interessante que outro dia pipocou uma foto num grupo desse de umas bananas para Xangô. E nossa, mas os caras, meu Deus do céu, sabe, mesma coisa, caminhão do ódio, caminhão da ira, caminhão da raiva, caminhão de tudo. Chegou lá um babalorixá, com pelo menos seus 30, 40 anos de santo, do Batuque Gaúcho, que não é candomblé, que não é umbanda, que eu já ouvi essa bobagem, gente falando assim, Batuque é uma vertente de umbanda. Não, Batuque é uma religião específica que merece respeito. O babalorixá foi lá e falou assim, mas sim, aqui no Batuque nós oferendamos bananas para Xangô. Nós aprendemos assim. Quem ensinou vocês? Os negros escravizados que vieram para cá. Então, assim, o que foi aprendido lá na Bahia, ou no Rio, ou em São Paulo, tem valor. O que foi aprendido no Rio Grande do Sul não tem. Eu não sou do Batuque. Não sou. Mas é minha obrigação como religioso de matriz africana ter empatia e defender com que eles façam o culto que eles quiserem. Não, mas Xangô lá na África, Xangô na África também não come quiabo e nem amalá. Não come, já se sabe disso. Então, pare. Isso é só um exemplo que eu estou dando. De tantos outros exemplos, aonde dissemina-se o ódio sem ter a mínima ideia do que se está falando. Só por ter ódio. Temos que quebrar o preconceito intra-religioso. Que sim, os quimbandeiros passam, porque um umbandista, um candomblessista, principalmente um umbandista nesse caso, tudo que não presta ele fala que é quimbanda e é uma mentira. É o preconceito intra-religioso isso. Seja o preconceito no batuque, seja o preconceito no tambor de Mina maranhense, que também passa, porque, mais uma vez, São Paulo, Rio e Bahia acham que são os donos da espiritualidade. Não, meus irmãos, vocês não são. E aí, para terminar, porque já está ficando até mais comprida essa pílula do que deveria, mas é uma pílula especial de combate à intolerância. Essa é para você, meu irmão, que gosta de falar sobre fundamento. A Umbanda é uma religião que tem pelo menos 12 vertentes diferentes. E sim, tem vertentes. Mas é tudo Umbanda. É tudo Umbanda, mas tem vertentes. Por que tem vertentes? Porque tem fundamentos diferentes. Ponto. Fundamentos diferentes. Tem pelo menos 12. Sendo que se nós contarmos que cada terreiro é uma célula umbandista bem diferente da outra, mas vamos ficar só com as 12. No Candomblé, quando o Candomblé veio para o Brasil, nós tínhamos, ou era conhecido principalmente, não quando o Candomblé veio, porque o Candomblé é uma invenção brasileira, aliás, porque Candomblé é uma palavra francesa que quer dizer a mistura de tudo, tá? E é muito doido porque Candomblé vem da palavra cordon blanc, mas enfim, é uma palavra francesa, não é iorubá, mas enfim. O Candomblé era conhecido quatro nações, Queto, Angola, Jeje e Nagu, sendo que hoje nós temos muito mais. Queto, Angola, Jeje, Nagu, temos o Efon, por exemplo, o Cambinda, por exemplo. Temos o batuque tradicional gaúcho e o batuque Cambinda, que é outro batuque. Temos, além disso, o tambor de Mina maranhense. Temos o Xangô do Pernambuco. Temos a pagelança, o catimbó jurema. Temos a encantaria. Temos a barquinha, tá? No Brasil, isso.
fora os outros cultos que a gente não tem a mínima ideia que existam. Temos ainda a santeria cubana, o voodoo haitiano, temos a magia de Nova Orleans, que não se sabe muito bem o nome, tá? Vamos chamar aqui de magia de Nova Orleans. Temos as quimbandas dependentes e as quimbandas independentes. Então olha só, se nós vamos juntar tudo isso, eu já falei de mais de 40 práticas, 40 ritualísticas totalmente diferentes. Aí eu te pergunto, você que resolve ficar falando de fundamento de religião, tem o conhecimento pleno dessas 40 práticas diferentes, fora as outras que a gente nem citou aqui? Você tem? Se você tiver, faça seus textos. Se você não tiver, pare. Porque você apenas está sendo um preconceituoso. Agora, se você quiser saber mais, procure um terreiro. Vamos combater a intolerância religiosa, extra-religiosa, mas a intra-religiosa também. Um abraço, saravá e até mais. E respeito é bom, todo mundo gosta.